Boa noite a todos. Fico feliz por estar contribuindo com mais um gol. Mesmo tendo pouco tempo ali em campo, eu acho que tem que estar mentalmente forte, porque tem que estar aproveitando cada segundo, cada minuto em campo. E acho que o Flamengo pede isso, o Flamengo pede concentração total, não só para os 11 que vão começar jogando, mas também quem sai do banco tem que estar atento para entrar 100%. Mas é o que eu venho fazendo, né? Continuar trabalhando no treinamento forte e estar concentrado ali sempre que entrar, tem que dar conta do recado, porque o Flamengo pede isso, é alto nível e todos têm que estar prontos. Pergunta do Wesley Ramon, do portal Urubu Interativo. O que é mais difícil para você? Entrar em campo sob pressão de um estádio lotado, com a presença da torcida, ou num estádio como hoje, entrar e fazer um gol com a qualidade dessa? Acho que jogador de futebol tem que estar preparado para pressão, né? Acho que todos os times, todos os jogos é pressão pro Flamengo, todo jogo é pressão pra gente vencer. E a gente está acostumado com isso, a gente no dia a dia, no treinamento, se concentra totalmente para quando chegar no jogo fluir naturalmente. Mas eu acho que com o estádio lotado é sempre melhor, né? Quando faz um gol desse, a torcida comemorando. Inclusive, saudade também da nação enchendo o estádio. Acho que com o estádio melhor, com o estádio cheio é bem melhor, né? Pergunta do Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Pedro. Que golaço. Mais um gol do Flamengo para concorrer ao Puska. Fala um pouco sobre essa frieza na hora do arremate com aquele toquinho. O Vitinho fez a grande jogada ali pela direita. Ele deu um passe firme, né? Eu dominei bonito também. Ameacei dar no Gabi e driblei pra dentro, vi o outro dando um carrinho, eu vi que ele deu o carrinho. Seu chute ia bater nele. Dei mais uma pra direita e o goleiro saiu, eu tive que cavar, né? Ali acho que todo atacante tem que ter uma frieza ali na frente do goleiro, senão o goleiro abafando o chute em cima dele. E graças a Deus pude contribuir com um gol bonito para ajudar o Flamengo a sair com a vitória. Mas ali tem que ser frio na frente do goleiro. Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. Como está sendo essa maratona com jogos decisivos em meio e fim de semana e se isso ajuda para que todos tenham oportunidade do time? Com certeza, né? Acho que quem ganha com isso é o Flamengo, ter um elenco recheado de jogadores com qualidade, né? Que é o importante são os jogadores entrarem e dar conta do recado, como eu falei. E com Libertadores tem viagem, tem desgaste, altitude agora que a gente vai jogar. Então o Flamengo precisa de todo mundo tá pronto. E como eu falei, nos treinamentos que é importante para quem não entra tanto, tem que estar treinando firme para quando chegar a oportunidade abraçar e aproveitar a oportunidade. Agora uma pergunta que é uma dúvida em comum aqui, do João Pedro Granete, da coluna do Fla, e da Luciana Zogaib, da Rádio Ferg. Nos últimos jogos, o técnico Rogério Ceni testou você ao lado do Gabigol e hoje os dois marcaram. Como está sendo formar dupla com camisa 9 e quanto o Flamengo ganha com isso? O Flamengo, como eu falei, tem um elenco recheado de jogadores com qualidade, é sempre bom. Eu e o Gabi ali, a gente se entende muito bem. A gente jogou contra o Volta Redonda, a gente se sentiu bem em campo. Hoje, novamente, a gente pôde jogar junto. Sempre bom estar jogando com jogadores de qualidade do lado, o Gabigol, o Arrascaeta, o Everton, todos ali na frente, o Bruno Henrique. E acho que quem entra ali, entra para dar o melhor pro Flamengo, e quem está vencendo com isso é o Flamengo, que tem jogadores com qualidade. Monique Danello, do TNT Esportes Brasil. Pedro, já tem um meme desse golaço viralizando na internet, que é um empurrãozinho que você dá na Arrascaeta, que estava chegando ali junto com você na hora de finalizar. Você já brincou com ele no vestiário depois do lance sobre isso? No momento do gol, nem tinha reparado que ali na hora de finalizar, que eu dei uma abraçada nele, já é o instinto de atacante, né? Deixar o braço ali no zagueiro. Mas dessa vez era o Arrascaeta. A gente brincou ali no vestiário, ele veio falar que eu dei um empurrão nele. Eu só pude ver no vídeo ali vendo o gol. Mas o Arrasca ele ia sair da bola, eu no instinto já deixei o braço para fazer o gol. Mas como eu falei, o Flamengo, a gente brinca ali, a gente está com a união dentro e fora do campo, e esse Flamengo também está ganhando com isso. Pedro, desde a base, passando pelos clubes que você já passou, pela seleção, nos treinamentos, dá para perceber que você tem muita facilidade em virar o pé, para jogar a bola na reta do gol do jeito que ela vem. É impressionante como fisicamente, esteticamente você consegue fazer isso. Como é que você trabalha isso nos treinos? Porque é gol de biquinho, é gol com o pé virado, é gol com a parte externa do pé, é gol por cima. O atacante do jeito que sobrar ali tem que empurrar para dentro, né? E como eu falei, eu trabalho finalização com isso, mas graças a Deus tem essa qualidade na frente do goleiro de ter a calma ali na hora de pensar a melhor jogada. E eu acho que o mais importante é isso, ter a calma ali na frente do goleiro
e ver a decisão dele e escolher a melhor jogada. Beleza, obrigado. Boa noite, Pedro. Ok? Boa noite, Rogério. Boa noite. Ouvimos agora o treinador do Flamengo, Rogério Ceni. Primeira pergunta da Monique Danello, TNT Esportes Brasil. Rogério, boa noite. Você escolheu o Bruno Viana para formar a dupla de zaga com Arão. Que tipo de observações você tem buscado fazer para encontrar as melhores formações defensivas para a equipe? Bom, no último jogo eu usei os dois, né? Tanto ele quanto o Gustavo. A gente tenta, desde um planejamento feito no começo do ano, tentar rodar o elenco. Eu achei que ele, para esse tipo de jogo de hoje, encaixava um pouco melhor na forma de montar o time. Por isso ele formou a dupla de zaga com o Arão e o Diego retornou ao o primeiro homem de meio campo ali, o jogador de maior marcação no meio campo. Um jogador, o Bruno tem bastante velocidade, boa recuperação. Imaginei que nós teríamos, como foi no primeiro tempo, realmente o controle do jogo e tentar evitar, né, as bolas de contra-ataque. No primeiro tempo funcionou, no segundo nós cometemos um único erro talvez no jogo, que foi a bola que nós tomamos nas costas e acabamos sofrendo o gol. Felipe Schmidt, do GE. Globo. Hoje vimos um Gerson com mais liberdade para chegar ao ataque e finalizar. Foi uma circunstância de jogo ou algo que você vem planejando fazer? Como é que você vê o posicionamento do Gerson a longo prazo? Nós vimos o Gerson exatamente como todos os outros dias, mas tem dias que quando você vence, né, assim com um placar mais elástico, as pessoas veem coisas que são padrão, são normais, né, nos outros jogos. O Gerson jogou na mesma função que ele joga sempre, como um segundo homem de meio campo, mais avançado, com a liberdade que ele tem sempre de chegar. Finalizou mais, poderia até ter finalizado mais, tentou dar uma assistência no final, numa jogada, uma bola em cima da linha da grande área, praticamente, que ele podia ter arriscado. Deu bons chutes a gol. Eu gosto porque é uma opção que falta um pouco pra gente, né? Essa batida de fora da área, essa chegada, porque às vezes as equipes estão muito fechadas dentro da área. Temos que tentar incentivar, não só ele, como o Diego também, chegar finalizando de fora da área, ou quem quer que ocupe essa posição de volante. Rayane Meirelles, da Rádio Ativa FM. Você colocou o Gabigol e Pedro para jogarem juntos no sábado e hoje novamente, mesmo que por poucos minutos. Qual o esquema, se existe um, que você pretende fazer para conseguir encaixar o Pedro nesse time? Jogos como hoje, dois homens centralizados, o Gabriel mais de movimentação, e aí tentando dar um pouquinho mais de força, né, com o Vitinho do lado, com o Vitinho e Michael dos lados, né, para que são dois jogadores com mais intensidade de recuperação, de recomposição, aliás, até na verdade. Aí o Gerson já funciona mais, né, como um jogador para poder pifá-los. Os dois foram usados dessa maneira no jogo passado. Hoje, com a entrada de jogadores mais velozes e descansados pelo lado, podem recompor o que falta um pouquinho ainda neles, que é a parte de marcação. Léo Burlá, do UOL. Como você pretende manejar o elenco para uma sequência de semifinal do Carioca e uma eventual final, tendo em vista que o time tem 2 viagens internacionais nesse intervalo? Jogando sempre com o melhor Flamengo possível, tentando sempre as vitórias, dando a importância devida a cada competição, seguindo um planejamento que foi feito no começo do ano, quando nós optamos por começar o Campeonato Carioca com uma equipe praticamente sub-20, né? Com exceção de um ou outro atleta, depois incorporando essa equipe, e em alguns jogos, 3 ou 4 jogos, nós usamos o time completo nessa competição. E nós damos a importância, nós sabemos o quão é importante ser campeão, o quanto é importante ser campeão pelo Flamengo. E nós vamos rodar o elenco, nós vamos usar todos os jogadores, depende muito da avaliação que a gente fizer na representação de cada atleta e na projeção que a gente fizer do jogo futuro, do segundo jogo pós esse jogo de sábado, que é um jogo também na altitude, um jogo contra a LDU, que é um bom time, já joguei algumas vezes lá e acho que ganhou do Vélez hoje, se não me engano, né? Estava ganhando ao menos do Vélez. Nós vamos fazer uma programação baseada nesses 2 jogos. Mais ou menos sobre esse assunto, a pergunta do Felipe Curitiba, do portal Sport News. Os próximos 2 jogos do Flamengo são fora de casa, como você disse. Se vencer ambos... Os próximos 2 de Libertadores, né? Exatamente. Chega para as 2 rodadas finais no Maracanã já classificado, se vencer. Vocês planejam esse cenário? Olha,
Eu acho que todo mundo planeja sempre vencer o próximo jogo, né? Eu não vivo 2 de cada vez, eu nem consigo ganhar 2 jogos de cada vez. Então, me preocupo sempre com o próximo. No momento, a minha preocupação é contra o Volta Redonda, uma equipe que foi um adversário duro aqui no Maracanã no primeiro jogo. Agora a gente viaja para Volta Redonda para jogar o primeiro jogo da semifinal. Essa é a minha principal preocupação no momento. Vivo não só um dia de cada vez, como o próximo jogo que eu tenho, o próximo compromisso a cada vez. Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro Negro. O Flamengo continua sofrendo um pouco na defesa. Hoje mudou o companheiro do Arão. Como você pretende resolver esses problemas frequentes no sistema defensivo para jogos mais complicados? Honestamente, eu acho que os últimos 2 jogos que nós jogamos na Argentina e hoje são jogos complicados, para ser sincero com você. Sempre é preciso melhorar, eu logicamente concordo com vocês, mas nós sofremos 3 finalizações em 97 minutos de jogo, mais ou menos. Cometemos um erro que eu acho que eu tenho que ver também melhor, mas eu não entendi exatamente no nível que eu estava no campo, não consegui entender exatamente a jogada. Eu acho que o Bruno tentou antecipar e acabou recebendo essa bola nas costas. O Arão acho que gritou para ele ficar, ele não entendeu. Mas eu achei uma atuação boa da defesa. Eu achei uma boa atuação. Interceptaram a maioria das bolas. No primeiro tempo, poucas chances de gol. No segundo tempo, nós tivemos aqueles 15 minutos da volta do segundo tempo, onde, quando está 2-0 ao seu favor, é natural que o adversário arrisque um pouco mais, né? E aí a gente caiu um pouquinho naqueles 15 minutos do início do segundo tempo. Depois voltamos a jogar bem e acabamos o jogo novamente jogando bem. Mas dessa vez eu acho que nós tivemos uma boa atuação defensiva. Não vou dizer uma excepcional, mas uma boa atuação defensiva. Luciana Zogaib, da Rádio Ferge. A equipe voltou para o segundo tempo um pouco lenta. Esses gols de início acabam sendo recorrentes. O que tem acontecido para, às vezes, parecer que eles não entram tão ligados nos jogos? Foi mais ou menos o que eu acabei de te responder. Antecipei, não sabia da pergunta, mas antecipei mais ou menos a resposta. Não é nem que você não entre ligado. É que, naturalmente, o adversário tende a arriscar um pouco mais para achar esse gol, né? Então, ele pressiona um pouco mais, assim como está sujeito a tomar um gol numa bola que ele fica mano a mano atrás, ou que dá uma vantagem a gente, como foi no final do jogo, os gols que nós fizemos. Mas ele também aumenta um pouco a possibilidade dele a finalizar no seu gol. Então, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. A gente também tem que, quando estiver vencendo uma partida, também tem que entrar num nível um pouco mais elevado de concentração para o início da segunda etapa. Deveria ser para o jogo todo, mas é natural. Não que você caia o nível de concentração, mas sim que o adversário arrisque algo a mais nesses 15 minutos iniciais. E hoje nós baixamos, sofremos nesse realmente. Foi a parte do jogo, a pior parte do jogo para a gente foi esses 15 minutos iniciais do segundo tempo. João Pedro Granete, da coluna do Fla. O Flamengo começa bem a Libertadores com 7 gols em 2 jogos. Sim. Qual a importância de arrancar desta maneira para a campanha e também para o lado motivacional da equipe pensando em toda a temporada? Eu acho importantíssimo, porque vitória traz bom ambiente, traz alegria, confiança, né? Eu acho que isso é importante para a sequência da competição. Nós fomos a 6 pontos, a LDU tem 4 pontos, nós precisamos agora um jogo fora de casa, precisamos continuar bem nessa competição e voltar agora as atenções para o Campeonato Carioca, né? Tentar levar o Flamengo, além de conquistar a Taça Guanabara que nós conquistamos no último jogo, nós temos que tentar levar novamente o Flamengo a uma final de Campeonato Carioca. Rogério, você como admirador do bom jogo, Sim. tem no seu time atletas que estão num momento excepcional. No jogo de hoje, o Arrascaeta caminhava para ser eleito o melhor do jogo quando o Gabriel fez o segundo gol. Complicou a eleição. E aí o Gabriel tomou o posto, mas no fim o Pedro faz um golaço. Qual a sua sensação quando olha e percebe que conta com tanto talento? Eu poderia dizer outros jogadores que fizeram grande... Logicamente que o gol ele é o motivo. O Gabriel hoje fez 14 gols em Copa Libertadores. Eu dei os parabéns para ele. Que ele conseguiu empatar comigo hoje já em Copa Libertadores e está 2 gols do Zico. Então ele está numa posição boa. Falei para ele que ele tá evoluindo, né? E eu acho que o Arrascaeta também fez, além de fazer um gol, também fez o jogo fluir. Mas num time onde você tem coragem para pôr seu primeiro volante, um camisa 10, que é o Diego, é natural que muita qualidade técnica se tenha. E também é natural que se sofra um pouco, né, defensivamente. É uma opção que você faz. Você poderia colocar 2 jogadores de marcação, 2 volantes mais de contenção, diminuir
a tua chance de fazer gol e ficar um pouco mais firme defensivamente. Eu opto pelos melhores jogadores tecnicamente que eu tenho. E agora, escolher o melhor jogador em campo, eu nem sei quem foi eleito o melhor em campo. Foi o Gabriel. Foi o Gabriel? Merecido. Se fosse o Arrascaeta também. O Diego fez novamente uma grande partida. Gerson, boa participação. Enfim, é difícil, né? No Flamengo você escolher sempre o melhor. Mas o gol é o grande motivo do futebol. Daí o Gabriel levou vantagem quando fez o segundo gol. Aliás, o Pedro fez um golaço também, vamos registrar. Foi um gol muito bonito. Talvez o gol mais bonito do jogo tenha sido do Pedro. Obrigado, Rogério.